Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Viviane Carvalho Psique, Psicologia e Psicanálise em Foco. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, dá um like, dá um joinha e compartilha o máximo que você puder para que nosso canal possa crescer, para que essas informações possam ir a várias pessoas que necessitam delas. Hoje eu vou estar falando sobre a questão da construção da autoestima. No vídeo passado eu falei sobre a autoestima, que vocês ficaram sabendo que a autoestima não tem nada a ver com riqueza, com se sentir bonito ou com inteligência. A autoestima é o quanto eu me estimo, o quanto que eu me amo, o quanto que eu me valorizo, é o quanto que eu me sinto capaz, é o quanto que eu me sinto capaz de me abrir e falar sobre os meus defeitos, sem medo de se sentir julgada, de incompetente. Eu me abrir para o outro e falar sobre minhas conquistas e meus acertos, sem medo de ser chamada de arrogante. É eu me sentir capaz de dizer um não. É eu saber lidar com o não, é eu saber dizer não, é eu buscar autoafirmação em mim mesma, é eu me sentir autoconfiante, eu me sentir segura, é eu saber lidar com críticas. Então mais ou menos isso que é a autoestima. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a autoestima, vocês voltam no vídeo anterior sobre a autoestima. Agora a gente vai falar sobre a construção dela. A construção da autoestima, ela é construída na relação familiar, no dia a dia, na relação da mãe com o pai e com a criança. De 0 aos 7 anos, nós desenvolvemos as capacidades relacional e emocional. Até os 3 anos, a criança desenvolve um comportamento egocêntrico. Quando você pede um pedacinho do lanche para ela, ela diz, não, é meu. E ela precisa dizer isso para que ela possa concretizar esse ego dentro dela. Depois, ela abre o sentimento de se sentir cuidada, amada e elogiada. E elogiada não, minto, ela abre o sentimento de se sentir cuidada, amada e importante. Então, como que ela se sente cuidada? Quando a mãe e o pai levantam cedinho para fazer o lanche, aquele lanche predileto dessa criança, leva à escola os dois, no caminho tá chovendo, tem relâmpagos, trovão e a criança sente medo, mãe que medo, e abraça com a mãe, e a mãe ali trabalha a questão daquela angústia, daquele medo, e vai falar para ela, tá tudo bem filha, eu estou aqui, não faz medo. O trovão e o relâmpago é um fenômeno da natureza, é algo que é natural, não precisa ter medo porque eu vou estar aqui e essa chuva e esse trovão vai passar. Tudo bem, então a mãe trabalhou essa questão do medo, manteve essa relação com essa filha e conseguiu trabalhar essa questão do medo para que essa filha não entrasse no ciclo da sabotagem, que é o medo. E se ela entrasse, soubesse sair. Quando fecha esse sentimento de se sentir cuidada, a criança abre o sentimento de se sentir amada. E como que ela se sente amada? Através desse cuidado todo que a mãe e o pai têm para com ela e do que o pai e a mãe diz para ela, o quanto que ela é importante, o quanto que eles a amam. E nessa relação de ouvir o quanto que ela é importante, o quanto que os pais a amam e esse cuidado todo que o pai tem, ela fecha esse sentimento de se sentir amada. Ela abre o sentimento de se sentir importante. E esse sentimento de se sentir importante é quando a mãe ou o pai dão os feedbacks, que feedback tem o objetivo de fazer com que a pessoa cresça. Ou seja, filho, parabéns, como você é estratégico. Você consegue brincar, você consegue pensar, você consegue raciocinar e você consegue fazer atividade. Nossa, como você é inteligente. Aí olha para a letrinha lá do filho, por mais que a letrinha não esteja bonita. Nossa, que letra linda, parabéns. Nossa, como você escreve bem, como você sabe se é capaz de realizar as atividades com ajuda. E se você não consegue sozinho, eu ajudo e você consegue porque você é muito inteligente, porque você é muito capaz. E é aí que eu vou construindo a minha autoestima através da minha autoimagem. Então, a minha imagem ela é construída a partir do que o outro fala de mim para mim. E se fala para mim que eu sou inteligente, que eu sou capaz, que eu sou estratégico, que eu consigo lidar com as coisas, que eu sou muito importante, eu vou acreditando, eu vou construindo essa autoimagem minha de que uma pessoa que é capaz, de uma pessoa que é inteligente, de uma pessoa que é importante. Então, eu preciso essa autoimagem vai sendo construída através desses feedback que os pais dão, as pessoas mais importantes dão. Quem são as pessoas mais importantes na vida da criança? Inequivocamente é a mãe.
Primeiro é a mãe, porque ela tem uma relação mais íntima, desde a vida uterina com esse filho, ao amamentar, até o corte do cordão umbilical, que acontece a partir dos 3 anos de idade. Então, se eu tenho, se a minha autoimagem ela vai sendo construída e a minha autoestima vai sendo construída a partir disso aí. E a baixa autoestima ela também vai sendo construída a partir desses feedbacks e do que o outro diz para mim sobre mim, né? Então, se o outro diz para mim que eu não sei de nada, que eu sou uma pessoa incompetente, que eu não sirvo para nada, que eu não sou inteligente, que eu não consigo fazer nada, que eu não sei de nada, então a minha baixa autoestima vai ser construída aí. Ao invés de eu construir uma autoestima, eu vou construir uma baixa autoestima. Porque, segundo a psicanálise, todos os conflitos da fase adulta na infância e tudo que a mãe fala é importante. Então, uma criança que é criada num ambiente intrafamiliar harmonioso, onde ela, a relação dela de educação é baseada no diálogo, na orientação, e essa criança tem essas características positivas, validadas, elogiadas, essa criança pode crescer e vai se tornar uma criança mais com autoestima, mais autoconfiante. Mas se essa criança é criada num ambiente desarmonioso, um ambiente onde ela tem sido vítima de violência psicológica, como a mãe dizer, você não sabe de nada, você não é capaz, você é uma burra, eu não sei para que eu estou ensinando, colocando você na escola, porque você não aprende nada, você nunca sabe de nada. Então essa criança vai crescer e se tornar um adulto achando que não sabe de nada. Outro fator importantíssimo na construção da autoestima e da sua autoimagem são os limites, as regras e os limites que são estruturando da personalidade da autoestima. Então, os limites, eles precisam ser estabelecidos, é preciso saber impor limites, e é uma coisa que não é fácil. Então, os limites, eles precisam ser conversados, eles precisam ser justificados, entendidos e mantidos. Então, o que é dar limite? É você saber dar o sim na hora do sim, o não na hora do sim, do não. Então, impor limites é o quê? Saber dar limite é o quê? É você dizer o sim na hora do sim, o não na hora do não, é você conversar, os limites eles precisam ser conversados, justificados, entendidos e mantidos. Né? Porque se eu dou um limite para meu filho e de repente ele conversa comigo e tenta me manipular e eu abro mão daquele limite que eu dei para ele, o que é que vai acontecer? Eu vou perder a credibilidade, eu vou perder o respeito, eu não vou estar exercendo a função de mãe, nem a função paterna, nem a função de pai, entende? Então essa criança ela vai perder esse respeito por mim e ela não vai construir a autoestima e a autoimagem dela. Então os limites e os feedbacks são importantíssimos para a construção da autoestima e da autoimagem da criança. Então, os limites causam um sofrimento na criança, que esse sofrimento é importantíssimo para que eu possa repensar sobre mim e eu possa me construir a minha autoimagem e a minha autoestima a partir desse sofrimento que é essencial na vida do sujeito na infância. As pessoas com baixa autoestima são aquelas pessoas que não sabem dizer não. Por que elas não sabem dizer não? E por que elas não sabem receber um não? Porque elas não tiveram os limites estruturados na medida certa. Então, uma criança que ela tem limite na fase de criança, que ela tem os feedbacks positivos, mas também que ela tem os limites bem estabelecidos, mantidos, ela vai se criar um adulto autoconfiante. Porque ela vai saber até onde pode ir, então ela aprendeu. Porque quando nós somos crianças, nós não sabemos nada. Então, nossa matriz psicológica ela vai ser construída de acordo com as experiências vivenciadas. Então, se eu não aprendi a ter limite nessa fase, nessa faixa etária, vai ser muito mais difícil eu ter depois. Porque tudo que a gente aprende até os 7 anos, a gente leva para a vida toda. E eu costumo dizer que nós somos aquilo que fizemos de nós até os 12 anos de idade. E até os 12 anos de idade, nossa educação precisa ser restritiva, ou seja, precisa ser mais de não do que sim, mas esses limites, como eu já falei, eles precisam ser conversados, eles precisam ser justificados e dito o porquê daquilo, o porquê daquele limite, o porquê daquela regra, e precisa ser estabelecidas e mantidas, porque
O que eu percebo muito no consultório, em atendimento com crianças, nas orientações, é que os pais, quando eu falo da questão dos limites, da importância de impor os limites, os pais dizem, mas eu dou uma orientação, o pai dá outro. Eu moro com quando não é esse caso, é outro. Eu moro com minha mãe, com meu pai, e eu dou um limite, minha mãe vai lá e mete o bedelho e tipo dá outro. Então, o que acontece com a criança que recebe uma instrução de limite de um e o outro vai e tira? O que vai acontecer quando ele crescer? Vai se tornar um adulto confuso, indeciso, porque vai dizer assim, poxa, peraí, meu pai me disse para eu fazer isso, minha mãe já me disse para fazer aquilo. Então, como que essa criança vai estruturar e acessar essa autoestima dela? Essa autoconfiança? Não tem como. Então ela vai se tornar um sujeito, como é que eu posso dizer, inseguro, indeciso, vai ter dificuldade nas tomadas de decisões, então não vai ter essa facilidade. E vai sempre estar buscando no outro, porque pessoas indecisas e com baixa autoestima vão estar buscando no outro aquilo que precisa buscar em si mesmo. Então pessoas com baixa autoestima, elas têm dificuldade de manter um relacionamento com o outro porque se sentem incapazes. Pessoas com autoestima é aquele tipo de pessoa que se sente capaz, né, de manter um relacionamento, capaz de falar sobre os erros, os acertos, sem medo, que a gente já viu, de ser julgado incompetente ou arrogante. São pessoas que não buscam autorrealização no outro, são felizes, pessoas com autoestima são felizes, são autorrealizados consigo mesmo, se aceita do jeito que não vão buscar elogio no outro. As pessoas com baixa autoestima são aquelas pessoas que vão buscar elogio no outro. Vocês viram, né? Que faz tudo para ser validado, porque não foram validados na infância. Então, essas crianças que elas não se sentem queridas, amadas, que não se sentem amada, cuidada, valorizada, elas crescem com um vazio psicológico e que mais na frente elas podem desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo alimentar, por exemplo, ou um transtorno obsessivo compulsivo de compra, como eu tenho vários casos no consultório, né? Porque ficou um vazio psicológico. E as compras, por exemplo, eu tive uma cliente que ela disse que comprava, ela usava 37, ela disse, Viviane, eu compro sapato, comprei sapato, fiz uns compras de sapato de 34. Se você parar para analisar, é desproporcional, a proporção de um para outro é muito distante, né? Então, assim, comprava shorts que usava tamanho 40, comprava 36 e comprava para aliviar aquela tensão e para aliviar para preencher aquele vazio que nunca preenchia. E depois vinha um sentimento de culpa, né? Outras pessoas começava a desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo de alimentar, comendo compulsivamente. Então Freud tem uma teoria freudiana que ele fala do id, ego e superego. Dentro do nosso id nós temos os instintos e as pulsões. Um desejo instintivo, por exemplo, é um desejo a sede. A sede é um desejo instintivo. Você bebe um copo com água, essa sede cessa. Mas um desejo funcional, que é aquele que você come e você nunca para de comer, quanto mais você come, e não preenche esse vazio nunca, até porque esse vazio não é fisiológico, ele é psicológico, ele é emocional, então significa que você está movido pelas pulsões. Enquanto você não trabalhar as emoções, essa pulsão não vai cessar, ou seja, esse desejo de comida não cessa. Então a gente precisa ter muito cuidado. Esse tipo de pessoa também que desenvolve transtorno obsessivo compulsivo alimentar, eles devem estar fixados lá na fase anal, porque nós temos fase oral, anal e fálica, e depois eu posso estar fazendo um vídeo para vocês sobre as fases do desenvolvimento psicossexual, porque ela explica tudo isso. Então, na fase de infância onde a gente desenvolve todos os conflitos da fase adulta, e nós precisamos ter cuidado com nossas crianças, porque senão elas podem crescer com baixa autoestima porque não tiveram a autoestima construída na sua infância. E ela é construída nessa relação com o pai e com a mãe. Muitas pessoas acham que educar é fácil e que usa do método da punição severa e do castigo como educação e da agressão física, mais da agressão física. E a gente precisa ter cuidado porque todos os padrões, existem padrões, nós temos vários padrões na fase de infância que quando a gente cresce a gente pode estar repetindo. Eu tive um caso clínico em Salvador de uma garota que ela me procurou porque ela tinha uma relação abusiva, né? O marido, e mais na frente eu vou estar falando sobre pessoas tóxicas e abusivas,
E voltando para essa questão, ela me procurou porque ela se casou com um rapaz e esse rapaz agredia ela verbalmente e fisicamente, e ela, ao mesmo tempo que ela amava, ela o odiava, e ela não entendia porque ela não conseguia sair dessa relação doentia, né, tóxica e abusiva. E ela me procurou, e quando a gente, no processo de análise, né, quando a gente foi analisar a história dela, a gente viu que a relação dela com a mãe era uma relação de abuso, era uma relação abusiva, uma relação baseada em um relacionamento abusivo de agressões físicas, verbais e psicológicas. Então, essa pessoa ela não deu conta de dar, ela não teve como dar conta dessa demanda emocional afetiva, e quando ela cresceu, ela foi buscar uma pessoa parecida com o comportamento da mãe, ou seja, para dar continuidade àquela relação que ela tinha com a mãe. Inconscientemente ela não entendia, porque segundo a psicanálise nós somos movidos pelo inconsciente. Então, as coisas que acontecem na vida da gente, a gente só tem uma compreensão quando a gente faz uma terapia analítica, quando a gente vai buscar o autoconhecimento para a gente entender o porquê, porque na psicanálise tudo tem um porquê. E ela passou a entender quando ela fez o tratamento psicológico, tendo um autoconhecimento do porquê que aquilo tudo estava acontecendo e porquê que ela não conseguia sair daquele relacionamento abusivo, porque ao mesmo tempo que ela amava, ela odiava. A mesma coisa com a mãe. Então, a mesma coisa ela dizia com minha mãe. Eu disse, se você gosta da sua mãe, ela disse, eu amo minha mãe. Eu não amava as coisas que ela fazia comigo. Então, ela acabou repetindo esse padrão. Então, nós temos que ter o máximo de cuidado na educação com as crianças, porque essas crianças podem pegar e reproduzir esse comportamento lá mais na frente. Então, se a gente voltar para conversar, para falar sobre a questão de uma criança que ela é criada num ambiente harmonioso, onde a educação é baseada no diálogo, na orientação, onde ela tem essas características positivas, validadas, onde ela se sente querida, ela se sente amada, valorizada, ela se sente importante, não tem nenhum vazio psicológico, a tendência é essa criança se tornar um sujeito autoconfiante, com autoestima, que tem a capacidade de falar dos seus erros, dos seus acertos, sem medo de ser julgado de incompetente ou de ser julgada de arrogante, entende? Então essa pessoa vai saber quem ela é, mas se ela conviveu num ambiente desarmônico, onde a relação era baseada nos conflitos, baseada em punição severa, em agressividade física e psicológica, a tendência é ela repetir esse padrão mais na frente. Então esse vídeo eu quis fazer justamente na preocupação de passar essas informações para os pais, para as mães, né, que tenham filhos e que aprendam a lidar com isso e que possa saber fazer melhor na educação para que possa construir uma autoestima saudável, porque a autoestima ela pode ser construída, ou a autoimagem da gente ela é construída de duas formas, ou ela pode ser construída saudável, ou ela pode ser construída doentia, patogênica, né? Depende da relação que essa criança vai ter com os pais. Então é muito importante que você, pai que estiver escutando esse vídeo, esse áudio, que repense sobre seu comportamento na educação com o filho. Será que você tem validado todas as características que seus filhos trazem? Ou você tem os tratado como pessoas, vocês têm ignorado as características positivas de que seu filho é inteligente, que ele é capaz, que ele é uma pessoa que ele consegue, que ele é estratégico, que ele pensa, que ele brinca, mas que ele consegue fazer? Ou você tem desvalorizado essas características? Ou você tem dito que ele não sabe nada, que não serve para nada, que ele não vai ser ninguém, que vai crescer e não vai ser nenhum profissional, não vai dar para nada, não vai dar para nada, porque muitos pais dizem isso, eu escuto muito no consultório, e essa criança pode se tornar um adulto futuro frustrado e acreditar que realmente ele não vai dar para nada, como eu tenho vários casos de pessoas que chegam com a baixa autoestima, quando a gente vai ver, essa autoestima ela não foi construída na infância. Então, a autoestima ela é construída na infância na relação com os pais. Então, quando Freud diz que nós somos o que fizeram de nós até os 12 anos, ele quis dizer o quê? Que tudo que você fala na construção da autoimagem da pessoa é importante, principalmente pelas pessoas mais importantes, que são as mães, o pai, o avô, o tio, que morar com eles, isso vai ser importantíssimo, vai levar para a vida inteira. Então, é nessa relação que eu desenvolvo minha autoimagem. Eu sou aquilo que disseram para mim, de mim. Então, se disseram que eu sou inteligente,
eu vou me achar inteligente. Se disseram que eu sou bonita, eu vou me achar bonita. Se me disseram que eu sou capaz, eu vou crescer me sentindo capaz. Eu me lembro que quando eu era pequena, mais ou menos uns 7 anos, faixa etária de 7 anos, 6 a 7, que é onde a gente aprende a ler e escrever, numa conversa com minha mãe e umas amigas dela, as amigas reclamavam muito dos filhos que davam trabalho, que não queriam estudar, e eu me lembro que a minha mãe disse que nenhuma de nós, tenho 3 irmãs, somos em 4, que nenhuma de nós deu trabalho para ela, que todas gostavam de estudar e que todas eram inteligentes, que a Viviane em especial, porque ela era muito interessada pelos estudos, no caso eu, que era muito interessada pelos estudos, e que eu aprendi a ler sozinha. Então eu cresci achando que eu era inteligente, e eu me acho hoje que sou inteligente, porque minha mãe soube construir essa autoestima, né? Ela soube falar para mim que eu ia conseguir, que eu era muito inteligente, que eu era muito competente, que quando eu crescesse eu ia ser alguém muito importante, porque da minha inteligência e da minha persistência, que eu era uma pessoa muito persistente, que eu era muito capaz, né? Quem é dos pais que quando os filhos, que reclamam com os filhos ficam fazendo chacota e tudo, e o pai é capaz de transformar, ou a mãe transformar isso em uma habilidade, dizer, filho, nossa, como você como é que eu posso dizer, como você é bem-humorado, né? Então, quem é o pai que tem essa capacidade de dizer, não, já, ó, pega o filho, já quer pôr de castigo, porque nós podemos sim, enquanto pais, quando um filho responder, dizer, nossa, e que o filho pedir assim, ah, deixa eu ir para tal lugar, e que você diz não, não, e que ele fica insistindo, dizendo eu vou, deixa eu ir. Qual é o pai ou a mãe que tem a capacidade de dizer, nossa filho, como você é persistente, você vai ter muito futuro, porque o futuro hoje são das pessoas persistentes, são daquelas pessoas que não desistem com facilidade, entende? Então aí você vai construindo na mente, na cabeça dessa criança, que ele é persistente, que ele é capaz, que ele vai ter um sucesso no futuro, que ele vai ser uma pessoa bem-sucedida. Então ele cresce acreditando nisso. Então o vídeo de hoje foi para falar sobre a construção da autoestima, como é que ela é construída. Ela é construída na relação com o pai e a mãe em casa, e como o que você fala dessa criança para ela quando ela é pequena, da imagem dela, vai ser formada a autoestima de uma forma positiva ou de uma forma negativa, ou seja, de uma forma saudável, vai depender do que você fala para ela, porque ela vai acreditando naquilo que você fala. Se você é uma mãe que nunca elogiou seu filho, comece a elogiar, sabe por quê? Porque ele pode mais na frente, se você não elogiar, ele pode mais na frente se tornar uma pessoa egoísta, porque se ele não for elogiado, se ele não se sentir amado, ou se ele não se sentir cuidado, o que vai acontecer? Ele vai sair da fase, ao invés de sair da fase do egoísmo, ou do egocentrismo, ou altruísmo, ele vai sair da fase do egocentrismo para o egoísmo. Ele vai se tornar uma criança e um sujeito egoísta que quer tudo para ele, porque ele nunca teve. Um dia um pai, né, chegou para mim e disse assim, doutora, eu estou muito preocupada, minha filha está muito egoísta, quer tudo para ela e tudo mais. E eu perguntei para ele se ele dava carinho e atenção à filha. Ele me disse que estava dando agora, mas que antes nunca tinha dado. Então a filha tinha aquele vazio. Então, para preencher tudo que pedia e nunca estava satisfeito, porque o vazio não era fisiológico, era psicológico, era essa falta afetiva, emocional que essa criança estava sentindo. Por isso que nada preenchia esse vazio, porque é psicológico, tá? Então, se você não sabe elogiar seu filho, aprenda a elogiar seu filho, aprenda a dar feedbacks positivos, dizer o quanto que ele é importante, o quanto que ele é capaz, o quanto que ele é estratégico, como ele pensa, ele brinca, ele faz, ele é capaz, para que ele possa construir uma autoestima, para que ele possa construir uma autoestima saudável, não ficar com baixa autoestima. Então, se ele não é elogiado, ele pode mais na frente desenvolver um comportamento que ele vai buscar no outro aquilo que ele precisa buscar nele, que ele precisa ser validado, porque ele precisa ser validado e ele não foi validado por você que é pai, por você que é mãe. Então vamos validar essas características positivas nos nossos filhos, vamos reforçar isso para que ele possa ter uma autoimagem boa dele, uma autoimagem autoconfiante, uma autoestima confiante, de uma pessoa segura, madura,
e bem resolvida, bem trabalhada. Se você gostou desse vídeo, se você se enquadra dentro do perfil de uma pessoa que não teve sua autoestima construída, procura um profissional, procura um psicólogo, vai fazer uma psicoterapia. Se você quiser fazer uma terapia comigo, hoje nós temos duas modalidades, que é a modalidade presencial e online. E, graças a Deus, o Conselho Federal de Psicologia, o ano passado não, minto, 2018, liberou os atendimentos online. Então, se você gostou desse vídeo, se você tem interesse em fazer psicoterapia, procura um profissional. Se gostou e quer fazer comigo, o meu número vai estar aí embaixo, que eu vou estar deixando para vocês entrarem em contato, só passar um WhatsApp e marcar a consulta, a terapia, as sessões. E eu agradeço a todos vocês, uma boa noite, eu vou ficando por aqui, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.